Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou com ela, Thalita, seja bem-vinda. Oiê! Estou com ele, professor André. Dale, pessoal. Estou com o sócio majoritário desse podcast, Ivo. Salve, salve, meu povo. Estou com ela, Beatriz. Oi, tudo bem? E hoje eu trouxe o meu querido amigo de escola, dos tempos dos bancos escolares aí, né? Para trocar uma ideia sobre livro, eu tô com ele, Nicolas Machado, há muito tempo, cara. Faz tempo que você aparece aqui. Seja bem-vindo. Valeu, Henrique. Uma honra estar participando aqui novamente com você. Obrigado. Só para contextualizar, né, o Machado foi uma das primeiras pessoas que participou desse podcast. Conheço o Machado desde 2015, né? 10 anos atrás, estava no último ano do colegial, né? Tive a oportunidade de conhecer o Machado. Machado agora se formou em Geografia, né? E queria que você contasse pra gente, para começar esse bate-papo, meu caro, o que você está lendo no momento? Bom, vamos lá. Eu acho que posso trazer um pouco do meu foco atualmente, que tem sido os livros biográficos ou autobiográficos, né? Eu acho que eu tô mais interessado um pouco nessa vertente, nesse gênero, né? Há um tempo atrás eu já tinha começado a ler uma biografia de um tenista, né? No qual eu acompanho e um pouco dos jogos e também do trabalho dele. E que é o Novak Djokovic, né? Jogador de tênis. E atualmente eu estou lendo o livro da Janet McCurdy, né? Que é o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Que é o livro da atriz. Já li. Já. Então eu ainda não terminei de ler, mas estou muito entusiasmado com a leitura, né? Justamente por ser uma sitcom que eu assistia bastante na minha adolescência e assisto até hoje, adoro a iCarly, né? É uma das minhas séries favoritas aí, além de Drake e Josh, Brilhante Vitória, né? Eu diria que foi essa série que me despertou, quando eu gostava de assistir, eu falei, nossa, eu queria ter um programa na internet. Acho que foi essa série que me desencadeou a vontade de querer criar conteúdo pra internet. Eu gostava muito dessa série também. Pois é, acho que é uma série que nos inspira de diversas formas possíveis. Inclusive pela questão do humor, né? E quando a gente olha pros personagens ali, pros atores, pras atrizes, a gente não tem ideia muito do que eles passam pelos bastidores. E, claro, a gente ficou sabendo um tempo depois, né, da questão dos abusos, né, do diretor, do Dan Schneider, e também de outras situações correntes que aconteciam nos bastidores ali, né, com os demais atores. E a Janet, ela traz um relato para além, né, dos sets de gravação, contando um pouco da vida dela mesmo, né? E dessa relação um pouco tóxica que ela tinha com a mãe. Então parece que a mãe projetou realmente uma pessoa nela, né? Na Janet. Ao meu ver, pelo que eu consegui ler e perceber do livro até agora, ser atriz, né? Seguir essa carreira na indústria cinematográfica não foi exatamente um sonho da Janet, né? Foi mais um desejo da própria mãe ali de que ela conseguisse ascender, de que ela conseguisse importantes papéis, né? E, enfim, mas me causa tristeza, né, que essa experiência negativa que ela teve com a mãe também, nessas participações que ela teve. Ela também fez alguns filmes além do iCarly, né, mas hoje ela já não atua mais. Mas, assim, eu sempre tive uma certa admiração por ela, né, porque ela sempre, enfim, demonstrou muita animação ali, ela sempre foi um alívio cômico também dentro do seriado, mas hoje ela não atua mais, acho que ela tem um podcast, né, ela tá à frente de um podcast, se eu não me engano, aí. Eu só não me lembro o nome do podcast, porque eu também não acompanho, tô conhecendo um pouco da vida dela, um pouco da trajetória dela nesse momento, né. E, bom, para além do Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy, eu citaria também um outro livro que eu tenho muito interesse em ler, né, que provavelmente eu vou ler depois que terminar esse, que é Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, escrito pelo Matthew Perry, que foi o ator de Friends, né, que acabou falecendo. Enfim, ele detalha um pouco, né, ele traz à tona um pouco do vício dele, das dificuldades que ele teve também durante o período da série, né, das gravações. E, ao meu ver, o Chandler, né, ele sempre foi essa pessoa, assim, magnífica, né. Ao meu ver, o personagem mais engraçado da série. E o que tem por trás, né, de toda essa graça, de todo esse humor,
realmente aí uma dificuldade imensa, um vício, é uma dependência, né, química que existia ali, né, entorpecentes e tudo mais. Então, é um pouco dessa reflexão que eu tenho tido de uns tempos para cá sobre essa vida, né, por trás do sorriso, da alegria que se demonstra, né, nas telas, nos filmes, nas séries, mas que muitas vezes não é bem assim na realidade. O Ivo levantou a mão. Ivo, pode falar. Você comentou esse livro, Machado. Curiosamente é o que eu tô lendo no momento. É bem, assim, é bem como você comentou. O Chandler, assim como você comentou, também acho o personagem mais complexo, mais cativante da série. Ele tem muitos, e o passado dele é bem complexo. Eu tô mais ou menos uns 40, 50% desse livro. E, cara, o passado dele é muito, muito complexo. Ele já começou bem cedo, teve separação dos pais, etc. Eu não vou entrar muito nos méritos aqui pra não prejudicar sua futura leitura. Mas eu tô lendo, tá sendo uma leitura bem legal, agregando bastante. E que nem você comentou a respeito do outro livro, você saber os bastidores. Ele comentou que teve uma ligação ali. Pera aí, uma ligação com outro amigo, etc. Eu não vou entrar muito spoilers aí pra não prejudicar. Eu simplesmente recomendo a leitura porque tá sendo muito boa pra mim. Espero que vocês também futuramente possam ler. É só comentar que você tocou no livro que eu tô lendo no momento. Que da hora, massa. Bom, muito legal isso que você comentou, Machado, os livros que você leu ali, e só fazendo um ponto ali sobre você comentou do livro da Jamie McCurdy, né? Inclusive, o título é muito sugestivo, né? Quero que minha mãe morra. Olha o nome do livro, né? Então, realmente, a Jamie McCurdy escrevendo um livro, a Nickelodeon em si, eu assisti muito Nickelodeon quando era criança, então eu sou apaixonado pelo esse universo que o Dan Schneider cresceu, Drake e Josh, Kenny Kell, iCarly, Brilhante Vitória, depois veio o Sam Cat, eu acompanhei até meados de 2014, Nickelodeon, eu gostava muito, assim, né, revelou a Ariana Grande, muitos artistas pop aí também, né, a Jade McCurdy, além disso, não sei se o Machado sabe, ela é cantora de country, né, ela tem um álbum muito legal de músicas country, que eu gosto muito, né, essa carreira dela não vingou tanto assim. Mas é interessante a gente ver que a Nickelodeon não era um canal, é um canal infantil, né? Mas que era um canal que tinha muita coisa que rolava lá dentro. Inclusive tem uma série americana, acho que conta um episódio que fala sobre o Drake e Josh também, de uma relação bem complicada que tava tendo a série nos bastidores, né? Isso veio à tona agora. A gente teve a casa do Zoey 101 também, que uma das protagonistas, se não me falha a memória, alguma coisa assim, ficou grávida também, eles tiveram que parar a série, e aí deu um monte de problema também. Então a Nickelodeon, ela teve muitos problemas aí, né? Lembrar que o cargo-chefe da Nickelodeon é o querido e queridíssimo, um dos meus desenhos favoritos, o Sr. Bob Esponja, né? Que eu gosto muito também de assistir, sempre gostei de assistir Bob Esponja, acho um desenho muito legal, né? Então eu gosto muito da Nickelodeon, mas agora que essas coisas estão vindo à tona, você começa a repensar muito. E o livro de Jane McCurdy traz muitas coisas que eu nem imaginava que aconteciam nos bastidores da série. Mas vamos lá. Thalita, o que você está lendo no momento? Bom, no momento, eu tô lendo 1984, ainda não terminei esse livro. E, bom, é um livro bem interessante até, só que assim, não é um gênero que eu tô acostumada. Eu tô mais acostumada com fantasia, ficção científica, mas até o momento é um livro bom, né? Lá, a história do George Orwell, ou eu não sei falar o nome dele, George Orwell, né? Sobre escritor. Isso, o escritor, né? E no caso, né, a jornada do Winston, é Winston? É assim que fala? Acho que isso Não. também chama. Isso. Como eu disse, é um, assim, gênero que eu não tô muito acostumada, mas é bem interessante. E também vale aqui pra mim ressaltar que eu gostava bastante de iCarly. Eu era viciada em iCarly. E como o Henrique falou também, ali revelou a Ariana Grande, eu gosto bastante dela. E, bom, eu tô no meio do livro, eu não vou falar muito porque não sei se todo mundo leu e eu não quero dar spoiler. Mas eu pretendo terminar esse livro e começar um livro chamado Relatos de um Gato Viajante. Esse eu tô bastante interessada em ler, que, bom, o nome fala, né? Relatos de um Gato Viajante é sobre um gatinho. E ali, pelo que a pessoa que me recomendou disse que é uma história bastante envolvente e tem ali todo um motivo, porque o gatinho, aqui dando um pequeno spoiler, porque que o gatinho
vai viajar com o dono. E enfim, é isso. O 1984 é uma leitura incrível. Eu li esse livro na escola, é um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida. Ele deixa bastante reflexivo e tudo mais, né? Há quem diga que foi o livro que inspirou o Big Brother, né? Todo mundo comenta isso. É o livro que inspirou o Big Brother, mas vai muito além disso, né? Eu acho que é um livro que é essencial, também como a Revolução dos Bichos, enfim, outras obras literárias de George Orwell, que eu acho que é muito bacana. Eu quero saber aqui do professor, já leu 1984, né, professor? Eu já li, reli, e em São José eu tô com a versão em quadrinhos dele. Legal. E eu quero saber de você agora, professor, o que você está lendo no momento? No momento, finalmente eu consegui zerar a minha prateleira de livros obrigatórios do semestre passado para dar aula. E agora eu tô começando a ler alguns livros que eu consegui na SteamCon, né, do gênero ali do steampunk, né, do cenário steampunk, que é um livro nacional do Jean-Paul Sartre, que é Conspiração Steampunk. Legal. E sobre o que fala esse livro? Ele se passa ali no período das guerras de unificação da Europa, e ele bola meio que um plano geral de várias sociedades secretas para fazer com que as guerras de unificação não usem uma tecnologia muito mortal, que elas sejam assim mais do jeito como elas foram na nossa realidade, sem usar as super tecnologias que o pessoal tem naquela época, como zeppelins voadores, mega canhões de guerra, metralhadoras, espingardas elétricas, um monte de outras parafernalhas. Tá sendo bem legal, tô bem no comecinho dele, então tá sendo uma boa forma de relaxar. Legal, bacana. Bom, e para quem não sabe, a Beatriz é escritora também. Escreveu Café com Alma, se não me falha a memória, esse é o livro, né, Beatriz? Oi. Com Alma. Mas é poesia, né? Sou uma escritora muito. Exatamente. Inclusive, quem ganhou aquela vez o sorteio foi o seu Ivo, o livro, né? Mas é um livro muito bom, eu gostei muito. É um livro que eu acho que eu li em um dia, mas assim, eu adorei, foi muito bacana. E eu quero saber de você. Você ama livros, né? E eu quero saber o que você tá lendo no momento. Então, agora eu tô lendo As Crônicas de Nárnia, tô no primeiro livro ainda, Sobrinho do Mago. Tô gostando bastante. A Thalita falou que tá lendo 1984, né? Eu adoro. Já li alguns do Orwell, gosto bastante. E queria contar pra vocês também que recentemente eu revisei um livro de fantasia e eu fiquei muito feliz por poder revisar um livro de alguém que escreve tão bem assim. E já deixar a dica pra vocês, se chama A Loba de Catesville. E é fantasia, pra quem curte fantasia. Se passa em 1500, 1500. É bem bacana, assim, gostei bastante. Pamela Bianchi, se quiserem seguir ela no Instagram. Escreve super bem. Eu vi que ela tem outros livros, mas eu conheço só esse que eu revisei, adorei. Legal. E você conhece bastante escritoras, Beatriz? Tem a Stephanie, né, que também escreveu um livro fantástico, né, os crimes em, acho que é Winder, como é que era o nome da cidade? Ai, agora me fugiu o nome. Mas é um livro maravilhoso também, de romance policial. Isso, nossa, eu adoro. Então, a Pamela foi a Stephanie que me indicou. Eu também revisei o livro da Stephanie, né? E é interessante porque depois que você conhece, vai entrando nesse universo literário, parece que as pessoas vão se aproximando de você. Então, agora eu conheço algumas pessoas e eu fico bem feliz por isso. Conheço alguns poetas também. Recentemente recebi um livro de um poeta lá é de Pernambuco. Me fugiu o nome da memória da cidade certinho, mas ele escreveu um livro de poemas, nossa, lindas poesias, e eu gostei bastante. E tem um menino que estuda comigo na faculdade que escreve uns poemas lindíssimos. Eu já falei dele pra vocês, eu acho. Ele disse que vai publicar. Eu tô incentivando, porque tem aquela. Hoje tem, na verdade, assim, tem várias editoras que tornam mais viáveis a publicação, né? Então, eu fico bem contente com isso. E tem uma de São Paulo que eu revisei o livro também, mas o gênero textual dela é meio autoajuda, sabe? Não é meu preferido, mas é bem legal o livro. Assim, pra quem gosta. Eu queria saber uma coisa de uma questão, né? A gente fala da questão da poesia. A gente sabe que a poesia, ela exige um estudo também, né? E tudo mais. Por que você... Eu queria saber uma pergunta, assim. Você decidiu escrever poesia porque você sempre escreveu quando você era mais nova, sempre curtiu?
sempre leu escritores, sempre gostou? Como é que foi isso? Então, na verdade, eh, tem a poesia que tem mais métrica, que tem mais estrutura certinha, né. Só que eu gosto de escrever meio que pra uma forma de desabafo, assim, sei lá. Tanto o Café com a Alma, ele é bem melancólico, né, você leu, não sei se o Ivo chegou a ler, apesar dele ter ganhado o concurso ali, o sorteio que você fez. Mas ele é um livro bastante melancólico, então eu me vejo assim, a minha inspiração vem muito da tristeza, do desconforto, da indignação, sabe. Eu gosto bastante, mas eu gosto de consumir muita poesia, eu gosto do ritmo das palavras, eu gosto dos versos, eu gosto dessa possibilidade de transformar as palavras em uma coisa estruturada e pensada ali, sabe, que é arte mesmo, né. Eu gosto Sim. bastante. Eu acho que a minha poesia ainda é muito simplista, perto dos autores que eu gosto de ler, mas, eu vejo mesmo como um desabafo, uma forma de manifestar indignação, vários sentimentos, né, mas eu vou mais por esse viés da indignação, da melancolia e tal. Isso eu acho bem interessante, né? E a gente, quando vai prestar o vestibular da Federal, mas que eu fui realmente ler as poesias e tudo mais, eu confesso que não é um gênero que eu costumo ler, assim, com muita frequência, mas admiro quem faz, e eu admiro quem gosta. Eu comecei a gostar depois na época que eu tava prestando o vestibular da Federal, que aí você tinha as leituras obrigatórias, né? Mas eu acho lindo quem faz, quem escreve e tudo mais, e consegue se expressar dessa forma, né? Eu gosto de escrever os meus textinhos de comédia, ironizar tudo que acontece comigo e tudo mais. Acho que sempre foi o meu jeito, né, de lidar com as coisas, né? Sempre com muito humor, né? Eu não sei se é porque sempre acontecia algumas coisas comigo, aí eu sempre queria ironizar. Mas eu quero saber do Nicolas. Nicolas, você já escreveu alguma vez na sua vida? Já colocou as suas ideias pra fora e tudo mais, num papel? Ah, com certeza, eu também me considero um poeta, assim, né, mas eu nunca publiquei nada, nem Notepad, né, que é onde os escritores, geralmente, os que ainda não publicaram livro nem nada, fazem aí alguns textinhos aí, contos, poemas, né, histórias. Eu sempre guardei mais pra mim, eu acho que o único lugar que eu publiquei os meus poemas, ou uma parte deles, foi em podcast, né, mas hoje eu tenho colocado alguns poemas no meu Instagram, sabe. Então eu tenho colocado, alguns textos que eu escrevo, assim, mas nada muito profissional, né, algo mais pessoal mesmo, questão de sentimentos ou propriamente experiências que eu tenha vivido, que eu já vivi ou estou vivendo, né. Eh, então é um pouco disso. Também gosto, né, de poemas, contos poéticos também, enfim, é um gênero que me agrada bastante. Eu sempre quis ir, que eu até comentei pra Beatriz em um podcast, a gente vê muito em filme hollywoodiano, né? Aquele pessoal que vai lá, sobe no palco e fica lendo poema. Eu falei, eu quero ir um dia em um desses lugares, assim, pra mim ver como é essa experiência e tudo mais, assim, pra mim ver, ter noção, assim, de como funciona e tudo mais, né? Como é que se fala? Os clubes dos livros e tudo mais. É, e eu quero saber, você chegou a dar uma olhadinha no livro da Beatriz? Eu li sim, o poema ali bem melancólico, que nem acho que até comentei contigo, assim, conhecendo a Beatriz dos podcasts e vendo o material que ela produziu é um contraste, assim, porque ela nos podcasts sempre bem animada, faz piada, etc. Aí ali no livro, toda a melancolia, angústia, é, foi bem bacana a experiência, assim, e como mostra essa, vamos dizer, a outra parte do próprio autor-escritor, né, porque pode estar, sei lá, uma imagem, uma postura, uma questão, daí na hora de transcrever as palavras, tirar as ideias da mente, ser um pouquinho diferente, né? Bem interessante isso. Sim, sim, eu tive essa mesma questão eu falei, nossa, mas é tão melancólico, aí a gente vê a Beatriz animada, tal, vai pegar o livro, o livro deve ser animado também, né? Aí vai abrir o livro, descobre que o livro é muito melancólico, né? Mas é interessante isso, foi bem interessante, mas é tipo, aquela coisa, eu também, tipo, não tava esperando, tal, né? Mas
Eu li o livro inteiro em um dia, né? Eu li antes de entrevistar ela a primeira vez, mas foi bem bacana. Quero saber se alguém aqui mais escreve. Eu sei que o professor André escreve também. Thalita, você escreve? Não mais, eu escrevia muito quando eu era adolescente, que me ajudou muito com redações da escola e tudo mais, só que hoje em dia não. Mas eu escrevia bastante. E você, Ivo? Cara, eu escrevia na escola também, assim, no limite da minha técnica possível e no limite da demanda, né? Tudo que eu precisava escrever, assim. Eu nunca fui muito fã de tirar minhas ideias e preencher o papel em branco, assim. Foi muito mais de ler as ideias dos outros materiais, etc. Eu sempre tive mania eu tinha uma mania de escrever, imprimir na impressora e ficar corrigindo, ficar riscando, assim, arrumando tal, né? Eu tinha muito papel, assim, em casa. Hoje em dia eu já me aprendi, porque assim, hoje em dia eu penso, cara, não vou ficar imprimindo tanto papel que você não tá louco. É muita coisa, né? E também a questão do tempo, né? Naquela época eu tinha mais tempo pra eu escrever e tal, né? Hoje em dia tá mais complicado, né? Mas o professor André, eu tive a oportunidade de ler um material dele, eu achei incrível. O professor André é um baita escritor. Professor André, você tem publicado, né? Os seus, acho que é conto, né? Posso assim dizer. Que na verdade ele é mais longo que um conto e menor do que uma novela. Então eu descobri que é uma noveleta. Legal. E são as aventuras do seu personagem que você faz que você faz ali, o professor Andropov, né? Isso, durante os eventos, o pessoal sempre pergunta sobre o meu personagem, né? O que ele fez, por que ele ganhou o braço mecânico, o motivo das medalhas e tudo mais. E ao longo dos eventos, né, nos últimos 10 anos, eu fui criando vários motivos, né? Explicando ali pro pessoal. E de tanto repetir, a galera falou: Nossa, que legal, mas aonde eu posso ler a história desse personagem? Eu falava: então, tem história, né? Eu fui criando ali da cabeça. Ele falou, mas puxa, cara, se tivesse essa história ia ficar tão legal. E um dia, participando de um concurso, eu enviei ali o rascunho de da história do meu personagem antes de ganhar o braço mecânico. E essa história foi selecionada e foi publicada num livro que é Coletâneas de Histórias Extraordinárias do Universo Steampunk, da editora Dragonfly, de 2016, 2017, não me lembro a data exata. Ele tem vários contos de autores brasileiros e portugueses. E depois, durante ali o lançamento, eu percebi que o meu conto ele foi dividido. Só primeiro o terço da história foi publicado. Eu entrei em contato com o pessoal e a Dragonfly, ali de forma muito amigável, eles lançaram uma edição só com o meu conto no formato de um livro, em separado. Daí é o livro que tá ali em vários. É fácil de encontrar, tem em vários Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, enfim, esses grandes sites, que é Rússia Steampunk Batalha de Astana. Então, que daí a história ali que fala justamente do meu personagem, como que é um personagem steampunk, qual que é o universo que ele tá, qual tipo de lugar ali. E diferente muitos livros e histórias do universo steampunk que se passam em cidades, o meu eu quis botar ali em dois lugares muito diferentes. Que a primeira parte num deserto de gelo e a outra parte num deserto de areia. Então vai mexer ali com o Oriente Médio, com a Ásia. Tem ali a parte que vai falar muito sobre a cultura das tribos turcas ali da região, das tribos do pessoal ali do Cazaquistão, do Uzbequistão, que eles estão ali no meio. E tem uma reviravolta final muito legal. Que bacana, professor. Muito legal, muito interessante, né? E eu dei uma olhadinha no material, realmente, o professor escreve muito bem, hein? Olha, gente, bem interessante. E é legal, o professor gosta muito desse universo steampunk, então quem curte, com certeza vai curtir muito o livro do professor. E eu queria falar, Nicolas, queria falar de um outro professor que a gente não pode deixar de comentar aqui, do nosso querido professor de Química, né? Que infelizmente veio a falecer há um tempo atrás, mas que ele deixou uma obra muito interessante. Eu não tive a oportunidade de ler o segundo livro que ele publicou, mas o livro dele de contos, conhecido como A Cor da Tempestade, eu acredito que você leu e tudo mais. Eu tinha até ele autografado, né? Nosso professor de química, para quem não sabe, professor Mustafa, ele era escritor e ele escrevia ali um livro de contos. Ele escreveu um livro chamado A Cor da Tempestade, né? Que foi um livro incrível. Tinha vários contos, era um livro
que trazia, assim, várias dinâmicas e tudo mais, e os contos eram interessantes, um conto era bem diferente do outro, então era, assim, parecia que eu tava, por exemplo, aquela questão lá do Black Mirror, que cada história é bem diferente da outra, mas que ela sempre traz uma moral. E eu queria saber de você, Nicolas, você chegou a ler o segundo livro do professor ou você só leu A Cor da Tempestade? Não, veja bem, é impressionante como a gente tá em sintonia. Por quê? Porque eu tô com o livro dele aqui, mas não é A Cor da Tempestade, certo? O segundo livro eu não cheguei a ler, mas eu estou com um livro de contos aqui, que na verdade é uma colaboração entre vários autores diferentes. Tem sim A Cor da Tempestade, que é um livro maravilhoso, né? Tem vários contos é, fantásticos lá. E eu também tinha esse livro autografado, só que eu cometi o erro de emprestar para alguém, essa pessoa nunca me devolveu. Eu tive esse mesmo problema. Assim, essa pessoa que tá com esse livro, se estiver ouvindo esse podcast, por favor, me devolva. Porque esse livro tem muito sentimento pra mim, esse livro, porque tem o autógrafo do professor Mustafa, né? Isso não era só pros alunos mais queridos dele, né, Nicolas? É verdade. Você sabe que tinha autógrafo também nesse livro que eu emprestei, né? Só que eu sempre fiquei na dúvida se ele tinha me devolvido, se essa pessoa em questão tinha me devolvido ou não. Daí eu fui perguntar, cara, e o meu livro? Ah, mas eu já te devolvi, ué, mas eu não tô lembrando, não. Mas enfim, Ah, o famoso te devolvi, eu já conheço essa. Esse eu nunca vou, resumindo, nunca vou te devolver. é pra mim. É. Mas, felizmente, esse livro que eu tenho aqui comigo, ele também foi autografado pelo professor Mustafa, num evento que a gente participou, foi na época do 9º ano, enfim, a gente se reuniu num hotel ali perto, inclusive, da faculdade onde você estudou, Henrique. Howard Johnson, Hotel Howard Johnson. Você não esteve presente? Infelizmente, não. Eu estive presente num aulão, que eu lembro que ele foi fantasiado, que os professores foram fantasiados, que era o aulão pré-vestibular, né? Acho que era um dia antes que a prova da Federal. Aí ele foi lá, mas não pra autografar, ele foi dar aula mesmo, né? Pois nesse eu não consegui comparecer, infelizmente, e pelo que me disseram, foi maravilhoso esse aulão aí, inclusive pelos professores. Mas enfim, esse livro de contos aqui inclui um conto do professor Mustafa e outros de outros autores, né? O nome é Estranhas Histórias de Seres Normais, que é uma antologia, né, de literatura fantástica, que foi organizada inclusive pelo Mustafa, o professor Mustafa. E tem aqui, gostaria de enfatizar, um autor que tem 2 contos aqui nesse livro, que é o Eduardo Silveira. Tem 2 contos. O primeiro é O Maior Guerreiro da Unísia e O Verdadeiro Rei, ou Sobre o Segredo da Guerra. Veja bem, a segunda edição do livro A Cor da Tempestade foi lançada junto com o Eduardo Silveira, e eu sei porque eu estava presente, foi ali, foi perto do museu que tem ali no Largo da Ordem. Enfim, não vou lembrar ao certo. Mas, enfim, o Eduardo Silveira, ele também tem livros publicados, e entre eles A Queda dos Deuses e A Queda dos Reis, que são 2 livros de romance. Eu não sei se eu consigo comparar com alguma história que já tenha sido escrita, talvez Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, né, que seria. Sim. Mas eu acho que talvez tenha uma pegada assim um pouco mais medieval, para quem tem interesse nesse estilo. É bem interessante. Eu li os 2 livros do Eduardo Silveira e são maravilhosos, assim, os 2 romances. E tem outros autores também aqui, né? Mas o conto do professor Mustafa nesse livro é Não Olhe para Trás. Ele trata de uma série de relações que ocorrem numa estação espacial, e eu acho que é bem complicado. E o problema, você sabe qual é, Henrique? Que eu li esse conto, cara, quando o professor já tinha falecido. E quando eu terminei de ler, mas eu não entendi direito. Agora eu não posso perguntar para ele. Caramba. Então, eu fiquei com essa angústia, né? Porque o final me gerou uma série de dúvidas sobre qual era o real significado, a real mensagem que ele queria passar com a história em si. E, infelizmente, eu até tive uma conversa, não sei se você lembra do professor Rafael Golobi. Esse qual professor e qual matéria que era? Língua portuguesa. Isso, só enfatizar para quem tiver curiosidade também, né, de procurar o livro do professor Mustafa. Infelizmente eu tenho o segundo livro, mas eu ainda não li, tá? Recentemente eu comprei novamente A Cor da Tempestade para ter comigo, já que eu não tenho
o outro livro, mas então é isso, né? Para quem tiver interesse e que goste, né, realmente de contos aí, pode procurar Estranhas Histórias de Seres Normais aí, organizado pelo professor Mustafa, que foi o nosso querido professor de química aí, que nos deixou mais cedo do que esperado, né? A gente não imaginava que isso pudesse acontecer, mas é sempre muito bom, inclusive nesses episódios onde a gente fala sobre literatura brasileira e até mesmo paranaense, ressaltar e enfatizar o trabalho dele, né? Não só enquanto professor, que foi belíssimo, né? Ele Sim. foi um professor genial aí que nos trouxe muitos ensinamentos, uma amizade também, né? Bem duradoura, e a gente teve a oportunidade de estar com ele. E também como escritor. Eu não me lembro ao certo se ele não se ele não conseguiu uma cadeira emérita na Academia Paranaense de Letras, tá? Mas isso é interessante até pesquisar, mas eu acho que ele recebeu alguma homenagem, alguma coisa assim. Uhum. Sim, sim. Eu confesso que eu tava querendo comprar um tempo atrás o livro e não encontrei a Corda da Tempestade. Inclusive, eu abri aqui a página da Amazon e realmente não tem. Tem pra comprar. Esse estranho que você comentou ali, tem ele pra quem quiser ler. Até vamos fazer um negócio hoje, mas depois eu já conto pra vocês. Você falou do professor Mustafa, você me deu uma ideia. Mas, gente, continuando aqui a falar sobre livros. Beatriz, quantos livros você pretende publicar ainda sobre poesia? Você já tem uma meta, assim, alguma coisa na sua mente? Quantos você puder e tal. Beatriz, consegue me ouvir? Bom, vou passar aqui então a palavra para a professora André. Professora André, pretende publicar mais alguma coisa do Andropov? Pretendo publicar um monte de coisa que eu tô escrevendo, mas aquela coisa, né? A gente começa a escrever uma coisinha, daí já surge mil e uma atividades da vida adulta, daí já deixa de lado um pouquinho a história, daí escreve mais uma outra história que vai surgindo, e assim vai indo. Mas tô aí com umas 180 páginas escritas de coisinhas, de vários começos de história, mas tô pensando em como interligar elas e um dia aí publicar. Nem que você aproveitar aí uma UCLAP, uma outra editora aí independente e deixar esse material para a posteridade. Legal, bacana. E você, Thalita, já pensou em ser uma escritora? Não, eu gosto bastante de ler, gosto bastante de livros, mas acho que escrever não é pra mim, sabe? Interessante. Que eu falo, eu já pensei várias vezes pensei em publicar, já fui até atrás de editora e tudo mais, né? Claro que hoje tá bem mais fácil do que tava naquela época, eu fui atrás do que em 2016, por aí. E você, Ivo, já pensou em publicar algum livro? Pensou em escrever algum material, alguma coisa? Sinceramente, não pensei, mas depois desse podcast estou repensando sobre isso. Parece ser assim, uma experiência muito bacana, assim, mas sinceramente não tenho ideia do que escrever, como escrever, etc. Até queria perguntar para os escritores aqui presentes como que é essa jornada da criação de um livro, estruturação do personagem. Sei lá, eu vou pegar como exemplo aqui que eu tô olhando para frente e que tenho na minha estante o Senhor dos Anéis. Eu sei que o Tolkien, quando ele montou o mapa, elaborou os personagens, etc, etc. Queria perguntar para vocês como foi essa jornada de criação. Vamos lá, então, eu vou passar pro professor André, que acho que o professor André tem essa questão do que o professor André queria escrever um livro, teve toda uma questão de contextualizar o contexto e tudo mais no mundo do steampunk. Assim, pegando grandes autores, né, que escrevem sobre como escrever histórias, a gente tem duas grandes linhas de começo, que é o escritor jardineiro e o escritor arquiteto. O escritor jardineiro é aquele que vai começando a escrever, lança uma semente, né, como se fosse um jardineiro mesmo. Ele lança uma semente na terra e vai vendo o que vai gerando aquela história ali, como é que ela vai surgindo, e conforme vai percebendo para onde ela vai encaminhando, ele vai cortando ali as arestas, vai podando um galinho aqui, vai podando um galinho ali, vai guiando ali o crescimento, mantendo ali o solo fértil para continuar desenvolvendo história até chegar ali numa grande árvore, né, numa grande história montada, né, num livro. E tem o escritor arquiteto, que é aquele que é como o Tolkien, né, que ele planeja todo um universo dentro, ali ele sabe para onde a história tem que ir, ele sabe quais são os pontos de passagem da história, e ele vai guiando os personagens por esses pontos de passagem, né, como se fosse literalmente criando ali uma casa. Então tem ali os ambientes por onde os
personagens vão passar, e a forma como esses ambientes estão distribuídos na história já é algo bem montadinho ali, bem pensado na cabeça do escritor. O meu jeito de escrever foi na porra louca. Eu tinha algumas ideias do que o meu personagem queria fazer, do que eu queria que o meu personagem fizesse, e tinha aquelas coisas do tipo, por que eu tô usando uma medalha que é vermelha e tem um dragão na ponta? Tem que ter alguma motivação pra isso. Então fui misturando os dois jeitos, criando ali as histórias e fui vendo de que forma ficaria mais agradável pro leitor. Porque eu percebi que em muitas histórias, ou o personagem é totalmente vilanesco, ou é totalmente bonzinho, ou é muito as duas coisas, ou então é algo ali que parece que é algo mecânico. E o meu foi tentando criar ali algo que fosse divertido de ler, né? Um personagem que fosse incrível. Até tem uns detalhes ali da história, por exemplo, que peço desculpas pela tosse. Fui botando ali uns detalhes, por exemplo, que os personagens, para eles terem uma personalidade a mais, eles têm sotaque. Então, até a grafia das palavras no livro não é erro de edição, não é erro de digitação, é para dar uma ideia de que cada personagem dentro da história tem um sotaque, tem um jeito de fala diferente e que leva a ideia de, opa, um universo mais vivo, um universo mais orgânico. Tal qual as línguas, né, do Tolkien, né? Claro, não chega nem perto, mas é uma ideia ali para dar um, um algo a mais pra história. Legal, bacana. E você, Uma Beatriz, como é? curiosidade que. Só Pode fugindo uma falar aí. pergunta, professor. Você se inspira, por exemplo, na criação de algum personagem com base em algum amigo conhecido, tio, parente? Por exemplo, a personagem fulana me lembra minha tia que tem uma característica assim, assim, assado. O outro personagem ali, por exemplo, é comunicativo, extrovertido, alegre, carismático, com base no igual o meu primo, meu amigo. Você se inspira com essas pessoas do cotidiano ou não tem nada a ver? No caso do Andropov, foi muito legal porque tinha vários personagens ali do grupo do steampunk da loja Paraná da loja Paraná do Conselho Steampunk, que eu coloquei os personagens. Só que é legal porque esses personagens não tinham nomes próprios. E quando tinha, eles tinham ali um nome e uma ou outra característica. Então, por exemplo, tem personagens que são plenamente inspirados no personagem que aquele meu colega criou, só que como ele nunca colocou o nome, eu tive que colocar o nome dele. Tem outros personagens que, tem ali um nome, tem a aparência, mas nunca foi falado, ele nunca pensou em elaborar como que é o trejeito, como que é a ação. Então isso permitiu ali um jogo de valores e referências que eu achei muito divertido, mas que eu não sei dizer se foi algo que os próprios pessoas perceberam não, porque pra galera que eu distribuí o conto, eles nunca me retornaram o que eles acharam. Então, ficou meio ali os easter eggs foram jogados, mas a galera não respondeu, achou ou não. Mas isso ajudou também pelo fato de você já poder pegar e ter uma ideia ali de como encaixar as coisas. Não fica assim algo do tipo, tem que criar uma personalidade do zero. Mas o que a pessoa faria, o que não faria? Baseando em alguém real, você já tem ali um conjunto de coisas que já funcionam organicamente. Então ajuda muito na criação. Legal. Bacana. E eu queria saber também, já que o Ivo tocou nesse assunto do processo e tudo mais, queria saber como é que a Beatriz também faz esse processo para escrever um poema e tudo mais. Então, achei legal o professor trazer esses dois tipos de escritores, né? Eu não escrevo narrativas muito longas, mas eu escrevo contos também. Eu tenho vários contos escritos e tenho 2 publicados, um num concurso de contos da Academia Brasileira não, Academia de Letras da Grande São Paulo, foi publicado ano passado também, e um na revista O Navalista, que só tem edição online. Mas eles também têm um que é bem melancólico, assim. Gostei da pergunta do Ivo, se a gente se inspira em alguém, né, pra escrever. Eu acho que depende muito do processo criativo de cada escritor, mas, por exemplo, esse que é publicado pela Academia de São Paulo, eu me inspirei na minha avó. O nome do conto é O Cárcere de Dalva, e eu me inspirei na história da minha avó. Ela era viva ainda, mas ela já estava bem idosa. E tá publicado na revista Navalista, eu me inspirei no meu irmão. Meu irmão já faleceu também. Ele era
Só que assim, a gente não teve convivência. E o nome desse texto se chama Saudades de uma Vida que Nunca Existiu. Assim, os meus textos também são muito melancólicos, até a prosa, né? E tem um quê de pessimismo, e eu procuro sempre trazer elementos bastante da realidade. Eu gosto muito de ler fantasia, mas eu tenho dificuldade de escrever fantasia. E tenho um pouco de dificuldade com narrativas mais longas, por isso que eu opto sempre por contos. E é engraçado que eu não consigo escrever crônica, já tentei. Mas eu vou mais pro conto mesmo. Mas, por exemplo, a Stephanie me falou que quando ela estava escrevendo o livro dela, que envolvia bastante questões específicas da polícia, ela fez vários cursinhos para saber como que se dava uma perícia, por exemplo, coisas específicas da rotina policial. Então ela meio que mergulhou nesse universo para conseguir escrever, achei bem interessante. E no primeiro semestre agora de 2025, eu participei de um curso de escrita criativa. E no processo de escrita, na verdade, assim, no processo de montagem do personagem, o professor disse pra gente que você tem a opção, por exemplo, mais voltada ali seria pro arquiteto, que o professor André fala, né? De montar os personagens. Você escolhe o ano onde tua história quer se passar, você escolhe o contexto, e você escolhe os personagens primários e secundários, assim, nesse primeiro momento, para que meio você já determine um rumo da tua história, sabe? E é legal que com esse exercício você meio que já condiciona a história, né? Porque não tem como teu personagem ter certas atitudes, porque você meio que já escolheu uma personalidade pra ele. Eu achei isso bem interessante também. Mas claro que eu tô falando meio por alto, assim, porque narrativas longas com personagens que se desenvolvem tanto, assim, eu nunca escrevi. Legal, bacana, mas eu acho que cada um tem que escrever com o que mais se identifica. Eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever a minha parte da comédia. Eu já tentei escrever história de ficção, mas eu nunca cheguei a desenvolver muito bem. Eu tenho aqui salvo aqui, tenho até vontade de continuar algum dia para dar fim em todas essas minhas histórias. Eu tenho elas salvas nos meus HDs aqui e tudo mais, e nos e-mails. Mas eu realmente eu tenho dificuldade, por exemplo, criar um mundo de fantasia e tudo mais. Eu gosto de escrever sobre o cotidiano, sobre a minha vida e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente jogou RPG de mesa, Pode falar, Beatriz. Inclusive, Henrique, eu queria aproveitar para não esquecer, que eu já estava esquecendo. Eu li um pouco do que você escreve, que você tinha me enviado um tempo atrás. Eu gostei muito. Se alguém não leu, é muito bom. E eu não sei se eu já mencionei alguma vez, mas tem um jornal literário que se chama O Relevo. E eles têm uma pegada bem humorística, assim, sabe? Até um pouco irônica. Eu acho que se encaixa aí com o teu estilo. Talvez se você mandasse pra lá, até conseguisse publicar. Acho bem legal. Eles selecionam textos mensalmente, assim, pras edições. E a edição é literária. Não sei se você já conhece O Relevo. Não, isso eu não conheço, mas vou dar uma pesquisada, gente. Isso aí ficou bem interessante, isso. Legal, porque ela é um jornal especificamente de conteúdo literário e tem a versão impressa. Então você assina, por exemplo, eu assinei, já é o segundo ano que eu assino. É R$ 70 por ano. Você paga uma vez, um mês, e recebe 12 meses uma edição no teu endereço. É bem legal. Que bacana, muito legal. É bem interessante. Bom, gente, antes da gente seguir para um momento, eu não diria que é capcioso hoje, porque eu acho que é um momento bem especial hoje que a gente vai ter. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre livros? Fazer alguma pergunta? Falar algum livro que tá lendo? Henrique, Opa, pode falar, Ivo. fazer aquela pergunta que acho que eu sempre faço aqui quando a gente vem falar de livros. Acho que foi num podcast no programa com a Beatriz que eu lembro que a gente falou que se fosse tomar um café com qual escritor falecido você queria tomar um café. Agora seja tomar um café, um chá, comer, seja o que for. Levanta a pergunta para vocês. E sim, quem tava lá, por gentileza, responda com nomes diferentes. Eu lembro que eu respondi o Orwell na época. Agora, se vocês quiserem dificultar um pouco, se fosse escolher um escritor vivo, ou qualquer coisa, se fosse para vocês tomarem um café aí, com qual escritor vocês gostariam de tomar? E o principal motivo da resposta é o porquê. Tá, eu vou jogar de cara Stephen King. Eu quero Stephen King, cara. Eu quero perguntar por que os livros dele é tão caro.
Qual foi o seu cara? Ficou muito caro nos teus livros, cara. Igual, você tinha contado um negócio sobre isso, do Stephen King, que eu fiquei de cara esses dias. Não me julguem, mas eu assisti o filme Um Sonho de Liberdade semana passada. Isso é... Baita filme. Eu não sabia que ele era era baseado numa obra do King. Daí uma amiga me falando, mas esse filme é do King, mas o King, que King? Eu pensei que não, Stephen King não vai escrever um livro disso daí, velho. Os livros dele são mais caóticos, né? Mas na verdade não, era uma obra dele e muito bom a adaptação. O livro eu não li, mas o filme é muito, muito extraordinário. Eu sou fã dos livros dele. Ele escreve muito livro, de verdade. E assim, em nível eu vou pegar o exemplo da Livrarias Curitiba, porque, tipo assim, a livraria física que eu frequento, ele tá, tipo assim, na elite dos livros caros. Então, pô, Stephen King, dá uma barateada aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você escreve um livro. Cara, se o cara for comprar todos os teus livros, o cara tá ferrado, cara. Porque ele escreve muito bem. Eu gosto dos livros dele. Revival, Joyland. Eu não li o It, que é a principal obra dele, né? Porque que trouxe uma Bíblia, que ele joga na cabeça é um tijolo aquele livro lá, é maior que a Bíblia aquele negócio, é muito grande. Mas assim, ele tem muitos livros muito bons. Todos que eu li dele, eu não me arrependo, assim. Foram livros que eu não esqueci. Então ele é um escritor que me marca muito, né? Mas vamos lá. Ivo, qual que você escolhe? Ó, já olhando pra mim, então, eu tô olhando pra minha estante aqui e pensando, né? Vou pegar um mais recente, não. Se o Tolkien seria meio fácil, assim, os demais, vou deixar uns nomes maiores para as pessoas. Eu vou pegar um mais da minha área, que eu leio bastante sobre investimentos, finanças, etc., que é o Friedrich Hayek. Evan Hayek. É um escritor que fez um livro chamado A Desestatização do Dinheiro, assim, depois que ele tem umas previsões que ele fez quando escreveu, na época que estão se concretizando, que é bem legal. Por Bacana, essa razão. legal. Vamos lá. E Thalita? Nossa, complicado. Mas eu escolheria o John Green. Ele é autor de um dos meus livros favoritos. Não é o favorito, mas é um dos meus livros favoritos. Que é Cidades de Papel. Inclusive, pra quem gosta de romance, esse é um livro muito bom. Chato. Eu não gostei, não, desse livro aí. Eu li. É brincadeira. Legal, John Green é bacana. Não, no começo é meio parado. Eu já li Cidades de Papel. Briga. Eu falei, não, é que eu não sou acostumado com romance, mas tá certo, eu sei que mas John Green é legal, os livros dele, sim. Eu concordo com a minha digníssima Thalita, que realmente ele escreve. Bom, Caramba. você concorda? Vamos lá, professor André. Eu convidaria o John Scalzi, da série de livros A Guerra do Velho, e eu queria conversar com ele justamente para saber por que ele não deu final para a série. Legal. Nicolas Machado? É realmente uma pergunta muito boa aí do nosso amigo Ivo. E, olha, eu preciso ler um livro dele antes, né, para ter essa conversa, mas eu sou muito fissurado em filosofia e um autor que realmente tem me intrigado bastante ultimamente é o Baruch Spinoza, né? E eu preciso ler antes, né, obviamente, o livro dele para ter uma dimensão maior, né, das ideias, que é o Ética de acordo com o método geométrico, e ele traz um pouco da percepção sobre a questão da moral. E assim, o contato que eu tenho tido com Spinoza tem sido ultimamente pela Casa do Saber, né, uma plataforma de diversos conteúdos de filosofia, psicanálise, psicologia, né? E um dos professores mentores da Casa do Saber é justamente o Clóvis de Barros, né? Um autor aí de vários livros de filosofia e um professor realmente magistral aí, magnífico, né? Tenho muita admiração por ele. E ele, até nessas aulas, né, que ele dá, ele fala bastante de Spinoza. Tem uma aula específica dentro da Casa do Saber só sobre o Spinoza, que ele comanda. E uma delas ele faz uma comparação muito interessante, inclusive, sobre a distinção de pensamento de Aristóteles e Spinoza em relação à moral. Porque para Aristóteles a moral é uma atribuição de um valor à ação humana, né? E ela deve ser livre, produto de uma deliberação, sem restrições ou impedimentos, né? Ou seja, no caso aqui, o Aristóteles ele pensa na possibilidade de agirmos diferente da forma como agimos, ou seja, a gente tem liberdade de agir de um modo diferente. Mas para Spinoza não.
O Spinoza, né, ele até define no livro dele, pelo que o Clóvis estava falando, de que não existe contingência. Ou seja, não há possibilidade de agirmos diferente da forma que agimos. A gente age exatamente da forma como deveria agir ou como agiria de qualquer forma, ou seja, não existe liberdade. Por Spinoza, não existe liberdade. E daí tem até o Clóvis falando, né, num determinado momento, por que que eu, né, eu, ser humano, tenho a sensação, a nítida sensação de que escolho, de que tenho essa liberdade de escolha. Daí ele fala assim, como Spinoza falaria, você percebe o livre-arbítrio na exata medida em que é ignorante, porque você ignora as causas materiais que determinam que a sua ação seja como só poderia ser, porque você apenas vê a parte e não o todo. Achei bem interessante essa colocação do professor. Então, como eu tenho visto bastante conteúdo do Spinoza aí, né, nessa interpretação do professor Clóvis, acho justo, de repente, uma conversa para compreender melhor, porque realmente é bem difícil essa ideia de não existência da liberdade. Para mim é uma coisa assim que tem quebrado um pouco a minha cabeça, assim. Mas eu acho bem massa. Bom, e agora eu quero saber da Beatriz. Tem que ser um autor vivo só? Ivo? Seu critério, contanto que não seja o mesmo falado no outro episódio. Tá. Ai, acho que eu gostaria de conversar com o Poe, então. Eu lembro que eu falei da outra vez, acho que eu falei o Casimiro de Abreu ou o Fernando Pessoa. Mas agora eu quero falar com o Edgar Allan Poe. Adoro os contos dele de terror. Horror, foi a primeira vez que eu li horror e eu adoro. Ah, mas se eu pudesse falar um vivo também, eu descobri recentemente que o Pedro Bandeira é muito ativo no Instagram e cá entre nós eu nem sabia que ele ainda era vivo. Não sei se alguém... Sério, o Pedro Bandeira, caramba. Ele que escreveu Os Caras, né? Sim, ele escreveu também. Se eu te contar que eu tive que a gente foi da escola, foi ver ele uma vez. Eu não acredito. Sério, ele falou e tal, né? Nossa, Pedro Bandeira Ele era legal, os livros dele são bacana. Também quem não supou os tempos do Vagalume, da escritora Vagalume também, aqueles livros eram muito bons. super gostaria de tomar um café com ele, porque ele parece muito gente fina, assim. E ele escreve pro público infanto-juvenil, então acho que isso é cativante, né? Uma escolha bem... Você tem que escolher o teu público e se ater a ele, eu acho isso muito incrível. Gostei. Legal. Ele realmente é muito bom. Os Caras é sensacional essa saga de livros dele. Quando a gente é mais novo, a gente gosta, assim, e tudo mais, e a gente lembra muito da nostalgia, né, desses livros. Mas, bom, gente, eu vou começar aqui o momento capcioso, que hoje vai demorar um pouquinho esse momento capcioso. Deixa eu só ligar aqui o negócio da câmera aqui, pra aparecer minha tela. Gente, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tô vendo. Então tá, o ganhador de hoje da nossa brincadeira vai ganhar em e-book, tá, gente? É o coletânea de contos, 20 anos do NLCAC, né? Justamente a gente falou, né, do professor Mustafa, que tá aqui publicado nesse livro, e a única obra que pelo menos que tem acesso ainda, porque pelo que eu tô vendo aqui, os outros livros eles não têm versão digital. Professor André? O professor André tinha levantado a mão? Tá, tranquilo. Então, quem for ganhar hoje vai levar para casa, levar virtualmente, né, em Kindle, né, o livro do Coletânea de Contos, né, que tem aí um conto do professor Mustafa. Vamos lá, então, gente. Vocês conhecem o Gemini Store? Conhecem o Gemini do Google? Todo mundo conhece? Acho que não é novidade para vocês. Sim. Gemini do Google, ele lançou o Gemini Storybook, que é ele cria livros para você. Então aqui eu fiz um livro aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, e ele também pode colocar no Listen, ele também narra para você. Então aqui eu criei uma historinha bem simples, como vocês estão vendo aqui e tudo mais, só para mostrar para vocês. Então eu vou mandar o link para vocês. Vocês têm aí, vou colocar uns 10 minutos para usar a criatividade de vocês e criarem uma história. Lembrando que vocês precisam ter a ideia. E o Gemini, ele constrói toda a historinha com as ilustrações e tudo mais. E claro que a gente vai eleger a melhor história leva o livro para casa. Vocês entenderam? Sim. Achei difícil. Aqui, ó, Gemini, aqui, eu posso voltar aqui, esse é o link aqui, que você tem que entrar direto aqui, que aqui ele cria para você. Então, Gemini Storybook, vocês têm as suas ideias na cabeça, coloquem elas aí na inteligência artificial, e deixem que ela trabalhe para você, para construir o livro de vocês, tá? E a gente vai ler, vocês podem colocar para narrar, ou vocês mesmos lerem, quiserem abrir a tela para mostrar as ilustrações, fiquem à vontade,
tá? Então o link tá aqui no chat, tá bom, gente? A história do Ivo é o sobrevivente do tempo. E1 acordou com o cheiro de terra úmida e vegetação em decomposição. Ele não estava em nenhum lugar que conhecia. Samambaia gigantesca bloqueavam o céu. De um tom estranho, um rugido gutural rasgou o ar, sacudindo o chão. O primeiro dia do seu teste havia começado. Ele não sabia por que estava ali, apenas que precisava sobreviver. O segundo dia o encontrou sob o sol escaldante da arena do Coliseu Romano. Um gladiador com uma rede e um tridente avançou contra ele. Em vez de lutar até a morte, El usou um escudo polido caído na areia para cegar seu oponente com o reflexo do sol, desarmando-o. Ele se recusou a dar o golpe final. Para a surpresa da multidão, ele sobreviveu com misericórdia. O terceiro dia o jogou no convés de uma caravela portuguesa em meio a uma tempestade furiosa. A tripulação desesperada lutava contra as ondas. Lembrando-se das estrelas de outros céus que já tinha visto, ajudou o navegador a traçar uma rota segura através do caos. Ele sobreviveu com conhecimento e cooperação. O quarto dia o levou para as trincheiras lamacentas da Primeira Guerra Mundial. O ar cheirava pólvora e medo. Durante uma pausa no bombardeio, ele ouviu um gemido vindo da terra de ninguém. Ignorando o perigo, ele se arrastou e puxou um soldado inimigo ferido para a segurança de sua trincheira, com compaixão. No quinto dia, ele estava em uma metrópole futurista, onde drones de vigilância patrulhavam as ruas de neon. A privacidade era uma relíquia. Em vez de se esconder, El observou os padrões dos drones, aprendendo suas rotas para guiar uma família por becos e viela longe dos olhos eletrônicos. Ele sobreviveu com astúcia. O sexto dia foi o silêncio do espaço. Ele flutuava em um traje espacial com oxigênio acabando, perto de uma estação espacial danificada. Usando o último impulso de seu propulsor, ele não se dirigiu para a segurança, mas sim para consertar um painel solar quebrado. Restaurando energia para o resto da tripulação adormecida, ele sobreviveu com sacrifício. O sétimo dia o colocou na corte de um faraó egípcio acusando de traição. Com a execução iminente, ele usou seu conhecimento de química aprendido em outra vida para criar uma reação inofensiva, mas espetacular, que foi vista como um presságio divino. O faraó, impressionado, poupou sua vida. Ele sobreviveu com inteligência. Nos dias 8 e 9, ele enfrentou a peste da Europa medieval e a poeira de um planeta Marte recém-colonizado. Em ambos os casos, ele não se concentrou em si mesmo, mas em organizar os saudáveis para cuidar dos doentes e raciocinar os recursos para garantir que a colônia sobrevivesse. Ele sobreviveu à liderança e ao altruísmo. No 10º dia, ele se encontrou em um vazio branco e infinito. Diante dele, 3 titãs colossais feitos de estrelas e nebulosas. Sentaram-se em julgamento. Eles não falaram, mas em sua mente, reviveu cada um dos seus 10 dias, sentindo o peso de cada decisão. Você sobreviveu, uma voz ecoou em sua mente. Mas mais do que isso, você provou que a humanidade é mais do que apenas o instinto de sobrevivência. É misericórdia, compaixão, inteligência e esperança. Você é digno. Escolha uma era, qualquer uma, e vive em paz. El pensou em todas as maravilhas e horrores que viu. Eu não escolho um tempo, respondeu ele. Eu escolho todos eles. Deixe-me ser aquele que aparece quando a esperança está quase perdida. Os titãs sorriram, e El se tornou um sussurro no tempo. Parabéns, Ivo. Legal, cara. Curti. Ai, Frutal. Transcrível. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Aplausos. Sombra. Deixa eu fechar aqui. Pera aí que eu tô vendo aqui. Pera aí. O Brasil aqui, pera aí. Pô, tava vendo futebol aqui enquanto vocês não estavam, mas vamos lá. Ainda bem que é futebol, né? De futebol se fosse outra coisa, né? Mas isso também. E aí tá bem, de acessar aqui, tá? Pera aí. Ia ser zoado, né? Pera aí, deixa agora do Machado aqui. Pera aí, antes só deixa eu gerar aqui enquanto isso, da Beatriz aqui, gente. Só um minutinho. Eu vou gerar o da Beatriz. Nessa ferramenta aí, Henrique. Curtiu? 3 linhas ali que eu fiz ali Eu usei aquela estratégia que o professor André falou do como que era? Tinha um arquiteto e o outro lá que eu não lembro o nome. Jardineiro. Sim. Eu plantei a sementinha da ideia, daí eu fui pensando, mas esse daí tá muito seco, tá muito fraco. Tem que melhorar, tem que melhorar. Daí fui colocando o julgamento dos titãs lá e tal. Mas é, a princípio, uma pessoa que sobrevive em 10 dias distintos da humanidade, depois ela é julgada e ela sobrevive ou não. É a critério dos titãs e sobrevive onde ela quiser. Ok. Legal, eu gostei. Achei uma história bem bacana. Digna aí de fazer um filme, alguma coisa bem interessante. Agora vamos ver o do Machado. Machado é astronomia e poesia. Então, a história do Machado. Então, vamos lá. Deixa eu só puxar aqui. O pequeno planeta celestino vagava sozinho
No silêncio profundo do espaço, ele não tinha uma estrela para chamar de sua, nem outros planetas para brincar, era apenas uma rocha fria e solitária, sentindo-se a menor coisa em um universo infinito. A tristeza era um frio que ele sentia em seu núcleo. Celestino decidiu que não poderia ficar parado. Ele usou o que restava de sua energia para começar uma jornada, uma busca por um lugar ao qual pertencer, um calor para aquecê-lo. Sua viagem o levou a um sistema solar familiar. Ele viu planetas coloridos girando em harmonia em torno de uma estrela dourada e brilhante. A visão era tão unida que doeu, pois ele sentiu a falta de um lar ainda mais forte. Ele continuou passando por uma nuvem de cometas e gelo. Era a nuvem de Oort, um lugar de silêncio e frio. Celestino se sentiu ainda mais distante, como se estivesse no fim do universo sem destino. Dias, meses e anos se passaram. Ele viajou por galáxias inteiras cheias de estrelas e planetas, mas nunca se atreveu a se aproximar. Ele era um grão de areia em um deserto infinito e sentia que ninguém o notaria. Mas então ele viu uma estrela solitária tão brilhante e calorosa que parecia estar esperando por ele. Ele não tinha planetas, mas tinha uma luz que parecia um abraço. Celestino sentiu-se um chamado em seu coração. A solidão era uma velha amiga, e ele sussurrou em sua mente: você não merece esse calor. Você é um planeta órfão, sem valor. Celestino hesitou com medo de se aproximar e ser rejeitado. A estrela, no entanto, sentiu sua dor. Ela não se moveu, mas com sua luz se tornou mais suave, mais convidativa. Ela parecia dizer: o amor não tem condições. Venha, meu pequeno, há um lugar para você aqui. Celestino, tocado pela gentileza, decidiu dar um passo de fé. Ele se aproximou e pela primeira vez na vida sentiu-se calor. Não era apenas calor, era amor. Ele sentiu seu núcleo derreter e sua superfície brilhar. E assim o planeta órfão encontrou seu lar. Ele não estava mais sozinho, mas fazia parte de um sistema solar. Um lar cheio de amor e luz. Ele finalmente entendeu que o amor não é algo que se busca, mas algo que se aceita. Legal, Machado. Bacana. Curti. Valeu. Legal. Vamos lá, deixa eu ver se dá. Aqui o seu tá criando. Eu vou passar. Eu posso passar só o da Beatriz aqui que já gerou pra mim aqui. Aí o último fica o da Thalita aqui. Tá. Então vamos lá. Deixa eu só colocar o compartilhamento de novo aqui. Estão vendo, gente? Sim. Sim, vamos lá. Sim. Onde as estrelas se apagam. Matias encontrou consolo na escuridão. O preto é a sua cor, um refúgio no mundo que ele não entendia. Seus all-star gastos e o peso das correntes em seu pescoço eram sua armadura. Ele vivia um mundo de poesia e música sombria, o universo que ele mesmo criou para se proteger de uma sociedade que parecia não ter lugar para ele. Numa noite, enquanto folheava o jornal local, uma manchete chamou sua atenção. Jovem Celeste, tire a própria vida. A foto que acompanhava a matéria mostrava uma garota com um sorriso melancólico e olhos que pareciam guardar um universo de segredo. Matias sentiu uma conexão instantânea, o reconhecimento de sua própria solidão no olhar dela. A fascinação de Matias por Celeste se transformou em obsessão. Ele colecionou todos os artigos que encontrou sobre ela, juntando os fragmentos de sua vida. Aprendeu sobre seu amor pela astronomia, sua paixão pela pintura e sua luta contra a depressão. Cada detalhe aprofundava sua conexão com ela e ele começou a sentir-se como se a conhecesse intimidamente. Matias visitou o túmulo de Celeste. Ele levou-lhe um buquê de rosas negras e um livro de seus poemas favoritos. Enquanto estava diante da lápide dela, ele leu os versos em voz alta. Sua voz, um murmúrio baixo no cemitério silencioso. Ele sentiu uma sensação de paz que não experimentava antes, um sentimento de ser compreendido. O túmulo se tornou o santuário de Matias. Ele criou um pequeno tributo a Celeste, cercando sua lápide com velas pinturas inspiradas na arte dela e bilhetes manuscritos com sua própria poesia. Ele passava horas ali conversando com ela como se ela estivesse viva, compartilhando seus pensamentos e medos mais profundos. Matias começou a ver Celeste em todos os lugares. Ele a imaginava ao seu lado enquanto caminhava pela cidade à noite. Sua presença sombria e reconfortante. Ele sonhava com ela e em seus sonhos eles exploravam galáxias distantes e pintavam constelações na tela do céu noturno. Ele começou a acreditar que eles eram almas gêmeas, duas almas destinadas a ficarem juntas. Numa tarde, no cemitério, Matias foi abordado por uma jovem que se apresentou como a irmã de Celeste, Luna. Ele a observava há semanas e disse que seu tributo, embora bonito, era um lembrete doloroso da perda de sua família. Ele implorou que ele deixasse Celeste descansar em paz, que seguisse em frente com sua própria vida. Matias ficou arrasado com as palavras de Luna. Ele sentiu como se estivesse sendo arrancado da única pessoa que já o entendeu de verdade. Ele se recusou a abandonar Celeste, convencido de que a conexão deles era real e que eles estavam destinados a ficar juntos.
Naquela noite, Matias escreveu um último poema para Celeste, uma declaração de seu amor eterno e sua decisão de se juntar a ela. Ele deixou o poema em sua mesa, uma nota despedida para um mundo que nunca pareceu ser seu lar. Ele voltou para o cemitério, o lugar onde se sentia mais próximo de Celeste. Ele deitou na terra fria, ao lado do seu túmulo, o livro de poemas em suas mãos. Enquanto fechava os olhos, uma brisa suave folheou as páginas do livro e ele se abriu para um poema que ele nunca tinha lido antes. As palavras falavam de encontrar a luz da escuridão, da beleza da vida mesmo em meio à dor. De repente, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Era Luna. Ela o havia seguido, preocupada com o que ele poderia fazer. Ao conversar, Matia começou a ver que sua obsessão por Celeste era uma forma de evitar a sua própria dor. Ao amanhecer, ele fez sua escolha. Ele escolheu a vida. Olha só! Olha só, eu achei que ele ia se matar no final. Caraca, pirata. Eu achei que ele ia se matar. Eu falei, ele vai se matar no final, velho. Eu falei, vai morrer. Vai cortar os pulsos. Eu fui surpreendido, hein? Eu fui surpreendido. O teu Gemini foi mais generoso que o meu. Olha só, cara, o Gemini foi generoso. Agora, a última história da Thalita, que eu acho que essa história é baseada em fatos reais, só pelo título. Essa é. Ó, a da Thalita é baseada em fatos reais, então, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, aí vocês vão votar na melhor história. Então, a última historinha aqui, a história de Laika, né? Era o ano de 2018, Thalita e Isaac caminhavam pela rua ensolarada com uma missão muito importante, comprar pão na padaria. O cheiro de pão fresco já flutuava no ar e eles conversavam sobre o quanto o café de manhã seria delicioso. De repente, Thalia parou. Thalia? É Thalia, amor? É você mesmo que eu coloco na história. Impressão que eu li outra coisa aqui, peraí. Thalia, tá certo. Então. Thalia parou, Zack, olha, ela apontou para a vitrine de um pet shop lá dentro. Em um cantinho havia uma cachorrinha filhote com a pelagem cor de caramelo. Ela parecia muito magra, triste e com sede. O coração dos dois se apertou. A cachorrinha não tinha a alegria que os outros filhotes mostravam. Ela parecia ter desistido. Nós temos que fazer alguma coisa, disse Zack. E Thalia concordou com a cabeça. Eles entraram na loja, o dono de um homem com um avental cheio de pelos disse que a cachorrinha estava à venda, mesmo não sendo de raça. Mas ela não parece bem, disse Thalia. Ela precisa de um lar, não de uma etiqueta de preço. Depois de muita conversa e de prometerem que cuidariam muito bem dela, o dono, vendo a sinceridade dos olhos dos dois, finalmente cedeu. Tudo bem, ele suspirou. Levem-na, mas cuidem dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Com a cachorrinha e uma pequena caixa de transporte, Thalia e Isaac voltaram para casa. O pão havia sido completamente esquecido. O que importava agora era o pequeno ser que eles tinham resgatado. Mãe, olha o que nós encontramos, disse Thalia abrindo a porta. A mãe de Thalia olhou para a caixa e depois para os dois com uma expressão de surpresa e um pouco de desaprovação. Uma cachorra! Vocês sabem o trabalho que dá? Mas a cachorrinha, espiando da caixa, deu um pequeno latido como se estivesse pedindo permissão. O coração da mãe de Thalia se derreteu. Ela se agachou e fez um carinho na cabeça do filhote. Tudo bem, ela disse com um sorriso. Ela pode ficar. Mas agora, a mãe disse, levantando, vocês dois precisam voltar à padaria. Esqueceram completamente do pão. E a propósito, ela olhou para a cachorrinha. O nome dela será Laika. Ela parece uma pequena exploradora. E assim a cachorrinha, que parecia ter perdido a esperança, encontrou seu lar e seu nome, Laika. A pequena vira-lata caramelo não estava mais triste, ela estava em casa, com uma família que a amava, e o cheiro de pão fresco logo encheria a casa, mas agora com cheiro de felicidade. Oh, legal! Gostei. Muito bom, hein? Muito bom. Então vamos para as votações. Pode falar, amor. Inclusive, literalmente resumindo essa história, eu e meu tio fomos comprar pão e voltamos com o cachorro. Legal. Olha, vocês percebem que a inteligência artificial, ela transforma realmente, ela transforma as ideias em, claro, a gente fez uma brincadeira, claro que isso aqui não substitui o trabalho de vocês, pessoal que escreve, dos escritores, mas ela é uma forma de a gente fazer hoje uma brincadeira aqui e tudo mais, e eu fiquei surpreso com as histórias de vocês, acho que todas elas ficaram incríveis, de coração mesmo, vocês são muito criativos. Parabéns todo mundo aí pelas histórias, pela criatividade. Realmente não foram histórias vazias, foram histórias com bastante descrição e tudo mais. Parabéns todo mundo, já digo de antemão aqui, ficou muito legal. Mas vamos à votação. Ivo, quem você vota, só que não pode votar na sua história, tem que votar de alguém aí. Quem que você vota? Eu vou votar na dos planetas. Um voto pro Machado. Legal. Então, Machado, um voto. Beatriz? Pô, difícil. Mas acho que eu vou votar na do Ivo. Ivo, um voto. Thalita? Eu vou votar no da Beatriz. Beatriz, um voto. 1-1-1. Então, tá todo mundo empatado. Nicolas Machado?
Pra empatar e pro nosso amigo Henrique ter que decidir, eu vou votar no da Thalita. Thalita, puta, aí você me quebra, hein, cara. Aí você me quebra, hein, Machado. Pô, aí você esse é muito estratégico. Olha, Machado foi muito estratégico, me botou numa calça curta. Amor, você não vai ficar brava comigo, né? Claro. Jake, olha, eu vou falar bem a verdade. A história da Thalita ela já tinha me contado, mas é uma história muito bonita. Mas eu confesso que a história da Beatriz é uma história que me pegou no final, porque assim, eu não esperava, eu esperava que ele fosse se matar, de verdade. Eu tava esperando isso. Mas, eu vou justificar meu voto que a história do Ivo ali, ela teve uma questão ali, cara, que pegou toda a parte da história e tal, né? E eu olho sempre pro lado da animação, eu olho pro lado cinematográfico. Então, cara, eu vou ter que votar no Ivo, cara. Eu tenho que votar na história do Ivo, cara. Ivo, você ganhou meu voto, então, cara. Parabéns. Isso. Parabéns, Ivo. Calça curta, hein, Machado? Você me botou numa calça curta de um jeito, cara. Puxa, eu não queria ter certeza. Esse aí, susto, né? Não, aí vai falar que é difícil ser host. Mas, assim, Ivo, depois você me passa seu e-mail Você não tava esperando por essa. Oi? Acho que você não tava esperando por essa. Não, pior que não. Ivo, depois você me passa teu e-mail da Amazon, que eu tenho que mandar pra você de presente. Fechou. Fechou o livro lá, né? Mas, gente, só pra gente não encerrar, que já são 10h18 da noite, eu quero agradecer a presença de todos aqui hoje. Eu realmente estou muito feliz que a gente fez um episódio muito legal hoje, principalmente esse final aqui, que ficou muito surpreendente. E fazer uma outra questão. Amanhã tem mais. Amanhã, às 10 horas da manhã, então acordar, tomar um café. Apesar que 10 horas já é tarde, né? Não é 8 horas da manhã. Mas 10 horas da manhã a gente vai entrevistar Paula Vendramini, dos livros The Voix Cassandre, que são livros incríveis. E sim, vai ter sorteiozinho no final, né? Quem sabe aí, quem participar possa aí também estar levando também um Kindle, amanhã um e-book também, né? Então, lembrando, gente, que a gente vai aí amanhã tá entrevistando ela. Todo mundo tá convidado, vai ser amanhã às 10 horas da manhã. Ela não pode outro horário. Realmente foi muito difícil conseguir a Paula Vendramini e trazer nesse podcast. Então, assim, vai ser um episódio muito legal pra mim. Quem quiser estar participando, amanhã eu vou estar mandando o link, tá? Participem, vai ser muito legal. E é isso, gente. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link das redes sociais do Gimito. E é isso, gente. Muito obrigado. Adorei, gente, adorei essa interação no final. Tchau, tchau. Tchau, tchau.